Eu vou estar vendo as questões com vocês, tá, pessoal? Eu vou estar vendo as questões com vocês para dar uma luz, ver se ajuda. Deixa eu abrir. Oi? Tem a rede do alunos. Tem a rede corporativa. Acesso corporativo. Aí você coloca assim, parada 2019. Mais fácil. Para usar o Wi-Fi. Ok? Pronto. Já conseguiram abrir aí? Estão vendo, né, o formulário aí, as questões? Mandei no grupo aí. Então, pessoal, nossa avaliação de programas utilitários, tá? Para fechar o módulo de Windows 10. Eu vou estar acompanhando as questões aqui com vocês, tá? Como que eu tiro alguma dúvida também se tiver, caso não entenda a pergunta. Então, vamos lá. Primeira pergunta está falando o seguinte. Usuários do Windows 10 podem realizar conexões remotas entre si, com a ferramenta Assistência Rápida. Isso é uma afirmação, né? Afirmando que é possível fazer isso. O que é necessário? A pergunta é o seguinte. O que é necessário para ter acesso à máquina de outro usuário do Windows? Eu demonstrei isso para vocês em uma aula, quando você vai prestar ajuda a outra pessoa que está utilizando o Windows 10. Então, por exemplo, eu estou com um problema de vírus aqui no computador. Com esse programa, lá da minha casa, eu consigo acessar o seu computador e consertar ele para você, tá? Agora, a pergunta é o seguinte, como que eu chego nessa ferramenta? Tem um nome para essa ferramenta, ela está no Windows. Aí a tua resposta é o seguinte, é você falar qual que é o caminho necessário para você chegar nessa ferramenta, tá? E o nome da ferramenta é assistência rápida. Mas como que você chega nessa assistência rápida? Tá? Aonde que você encontra essa ferramenta no Windows 10? Tá? Essa é a pergunta. E o que é necessário também, né, para a pessoa, digamos, aceitar a sua ajuda, né? Porque você não chega invadindo a máquina dela. Tem um pequeno requisito para isso. O que seria esse requisito? Tá, ok? A próxima. Qual a diferença entre usar o sistema operacional Windows 10 com uma conta Microsoft e usá-lo com uma conta local, ou seja, uma conta sem a conta da Microsoft? Em outras palavras, seria a mesma coisa que eu te perguntar assim, qual que é a diferença entre você usar um celular sem conta Google
e usar um celular que tem uma conta Google, uma conta Gmail. Qual que é a diferença dos dois? Tá? Só que isso para o caso do Windows 10. Tá? Mas o sentido é o mesmo para os dois, tanto para o celular Android quanto para o sistema operacional do Windows 10. Ok? Próximo. Qual a função dos drivers do computador? Então, tá, eu quero saber qual que é a função desse sistema. São softwares, são programas, drivers. Mas o que esses programas fazem, esses drivers? É isso que eu quero saber. Qual que é a função deles no computador? Qual que é a função desses programinhas no computador? Eu posso dizer que é fundamental para que o computador funcione corretamente. De que jeito? É a pergunta. Próximo. O que é backup? Também conhecido como cópia de segurança. Qual que é a sua função no Windows? Você vai me responder isso. Próximo. Baseando-se em sistemas operacionais, qual a diferença entre as arquiteturas x32 e x64? Eu expliquei isso aqui na hora de formatar o computador. Isso aqui depende muito da configuração da máquina. Você tem que saber em qual máquina 2, em qual máquina você vai usar o 64, tá bom? Qual que é a diferença principal entre os dois aí? A dica que eu deixo é a evolução, né? Um é mais evoluído que o outro. Mas que jeito? Próxima questão. Usuários que possuem versões do Windows 10 mais antigas, usuários que possuem versões do Windows mais antigas, como o Windows 7 e o Windows 8, podem migrar para o novo sistema Windows 10? Se sim ou não, você vai justificar a sua resposta. Então a pergunta é o seguinte: estou usando um sistema operacional mais antigo, o Windows 7 é de 2007, o Windows 8 é de 2008, 2009, mais ou menos. Eu quero atualizar ele para o 10. Mostrei isso também na aula online, como que faz. Tem como? Se sim, você vai me explicar como você vai fazer isso. Justifique. Se não, também você vai justificar o motivo. Próximo. Esse aqui é para vocês nunca mais esquecer do Windows 10. Em qual recurso do Windows 10 é possível visualizar qual que é a configuração da minha máquina? Em qual ferramenta aqui do sistema operacional que eu vou, aonde eu vejo a quantidade de memória RAM, a quantidade de HD que eu tenho, né, a quantidade de qual que é o processador que eu estou usando. Mostrei isso também em aula para vocês. Próximo. A caixa de pesquisa dará sugestões e respostas da pesquisa de conteúdos do computador e da internet. Aqui já é diferente, aqui é uma verdadeira ou falso. A afirmação está falando o seguinte: a caixa de pesquisa que a gente tem aqui embaixo, onde está escrito digite aqui para pesquisar, ele está falando que tem duas funções. Tanto para mexer em alguma ferramenta do computador, quanto você fazer uma pesquisa na internet. Aí a pergunta é a seguinte: essa afirmação é verdadeira ou falsa? Com essa barrinha que vocês estão vendo aí embaixo, aí, essa barrinha branca aí no meio preto aí. É possível fazer tanto pesquisa de algo da internet, um assunto da internet, tipo corona, atualidades, que seja, quanto procurar alguma ferramenta do Windows e desinstalar um programa. Será que se eu escrever desinstalar aqui no pesquisa, vai achar a ferramenta que eu quero? É isso que eu quero que vocês respondam. Você tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com essa mesma barra aí. Se você considerar que é verdadeiro, né? Se sim, pode fazer as duas coisas, coloca verdadeiro. Se não, coloca falso. Próximo. Essa aqui é tomar um zero automático sem raiva. Utilizando o Windows 10, essa pergunta que eu quero dizer. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa, agora tudo assinar lá. Assinale a alternativa que representa o comando Alt F4. Você vai marcar qual que é a função do Alt F4 no computador. O que faz o Alt F4, gente? O que faz aqui o Alt F4?
Meu Deus. Aí você vai ter que marcar a opção aí correspondente a isso, ao comando Alt ou F4. Lembrando que o Alt ele fica embaixo, do lado do espaço aí, da barrona de espaço, e o F4 está em cima, tá? Agora, apertando os dois juntos, o que acontece? Aí você marca aí a opção que você achar correta. Próximo. Descreva os valores das resoluções 720p, 1080p e 4K. Eu vou ajudar aqui no 1080p. Para escrever a resolução, vai ser aquela numeração contendo um X. Então, por exemplo, o Full HD 1080p seria 1920 x 1080. Essa é a resolução Full HD. Uma delas, falta duas. Para HD, meu Deus, 1920 por 1080. Essa é a resolução Full HD. X 1080. Isso. Não. 1080. 1080. Não. Agora eu quero saber 720p e do 4K. Quais são os valores? Eu passo para vocês também. Sério? Próximo. Qual a função do explorador de arquivos? Isso. Autoexploit, vai ganhar o seu. Basicamente, essa pastinha amarela aqui embaixo, na barrinha de tarefas aí, essa barrinha preta que vocês estão vendo aí. Qual que é a função dessa pasta? Aqui que ela serve. Vocês escrevem aí. Próximo. Qual a função da ferramenta desfragmentação de disco? Eu posso dar uma dica que quase resposta. Cerveja. Tem a ver com organização. Agora, organização do quê? Essa é a resposta. Aí tem a ver com alguma coisa voltada à organização. Alinhamento, se preferir. Próxima pergunta. Qual que é a função das teclas Alt e Tab? Eu perguntei agora há pouco do Alt F4. E do Alt Tab, qual que é a função dela? Você vai marcar a opção que você achar correta aí, que é de múltipla escolha. Ok? Utilizando o Windows 10 instalação padrão, assinar a alternativa que representa a sequência correta para desinstalar ou alterar um programa. Então, vocês vão marcar aqui qual a alternativa que está correta, qual que é o caminho correto para vocês desinstalarem um programa. Ok? Próximo. Qual a função do antivírus em um sistema operacional? Para que serve a benção do antivírus? Você vai escrever a respeito disso. Próximo. No Windows 10, o teclado virtual não pode ser usado para digitar a senha requerida na tela de bloqueio, já que ele é ativado somente após a devida inicialização do Windows. É uma afirmação também, então estou perguntando se está certo ou errado. Assim, quero desbloquear o computador. Eu consigo desbloquear o computador sem usar o teclado? Colocar uma senha nele com o teclado virtual? Lembrando que o teclado virtual você consegue digitar com o mouse, né? Quero saber se é possível desbloquear um computador da mesma forma. Vai marcar errado se você achar que é possível fazer isso e certo se não for possível fazer isso. Próximo. Afirmação também. No Windows 10, o comando para reiniciar o computador pode ser encontrado ao clicar no botão do menu Iniciar. Menu Iniciar é essa bandeirinha, essa janelinha branca que tem aí embaixo da tela, do lado do botão de pesquisa. Quando você clica nela, você consegue ver o botão para reiniciar o computador aí? Desligar ou reiniciar? Se sim, você marca certo. Se não, errado. É, vai parar, hein? Próximo. Assinar a figura abaixo e, em seguida, assinar a alternativa
que identifica corretamente qual é o nome dessa janela. Então, vocês estão vendo uma janela aqui, que eu quase falei o nome dela sem querer, que vai ser a resposta aqui. Você vai marcar que você considerar correto. Temos auditoria de programa, central de segurança, painel de controle, menu de segurança e configuração do Windows. Dá uma conferida na janela e marca a alternativa correta, que represente essa janela. Tá acabando já. Ficou grande, né? Presumindo que um usuário exclua diretamente um arquivo que se encontra localizado na área de trabalho, na tela inicial do computador, este arquivo vai para qual das opções? Resumindo a pergunta. Se eu deleto um arquivo do computador, independente de onde que ele esteja, para onde que esse arquivo vai no computador? É o quê? É. Próximo. O sistema operacional do Windows 10 apresenta uma solução de segurança que protege usuários contra acessos indesejados em um computador, o qual está instalado e ativo. Essa solução faz parte da instalação do Windows 10, composta por um antivírus e firewall. Tem a função de monitorar o computador para evitar que softwares perigosos modifiquem configurações tanto do navegador como do sistema operacional. Assinale a alternativa que identifica corretamente esse programa de segurança. Então, você vai localizar qual dos nomes aqui é o correto em relação à segurança do Windows 10. É o nome da ferramenta, né? Tem o Windows Protect, o Windows Defender, o Windows Security, o Windows Antivírus e o Windows Remove. A dica é, está envolvendo segurança essa ferramenta, tá? Tudo voltado à segurança. É a dica que eu deixo. Próxima. Qual que é a funcionalidade da função da Cortana? Para que serve a Cortana no Windows 10? Então, você vai marcar a alternativa que você considerar correta em relação à Cortana, tá ok? Lembrando que a Cortana está localizada do lado do botão de pesquisa aí, ó. Digite aqui para pesquisar. Vamos falar para que ela serve. E a última, finalmente, o que é necessário para manter um bom funcionamento do computador? Quais medidas devem ser tomadas? Aí você vai escrever com as suas palavras, então, como manter o computador funcionando corretamente em segurança. Certo, gente? Entendido? Preparados? Estou preparado para dar um 10 para a Raquel. Boa prova para vocês, então, gente.
Aí, é só ver, testar.
Ó, tá acabando já? Isso. Eu sou inteligente. Ah, sim. Para fazer o quê? Já sei, se eu estou falando, vai ser. Eu não estou falando de presencial. Afinal, de design. Não, ainda não, mas a gente vai implementar. A partir de outubro agora. Nossa.
Sem responder. Então, eu escrevi não. É uma resposta. Pode, daí eu vou deixar para agora é tua. Se tiver, não, deixa para lá. Oi?
Mandou? Vou terminar. Parte. Transmito para a TV, né? Eu tinha visto um outro. Do celular para a TV, você fala, né? Esse aqui. Tá. Uma nota boa. Faz um teste. Essa TV aqui não é smart, não tem como testar, né? Tá orgulhoso de mim?
Não vi ainda o resultado. Acabou de instalar essas máquinas. É mesmo. Um pouquinho pra frente. Hã? Só um pouquinho pra frente. Então, deixa eu sentar aqui rapidinho. Vou colocar essa máquina. Isso.
Carolina Mendes, 1980. Vamos ver se passou.
Já. Legal. Já assisti as 2 temporadas e tô acompanhando o mangá também. Foi legal, né? Aí, as 2 primeiras acertou já, né? Primeira e segunda. Aí, dá uma chance de isso aqui, não tá errando nenhum. Aí, tá bem que não é Rodout. Todas tem, Pera aí, deixa eu ver as outras. Oxe, como assim? Só assim? Olha, sim. Nossa, eu vou te falar que eu só uma. A do Windows Security. Aquela que eu falei em relação ao Windows, né? O nome dela de verdade é Windows, só que em Security. Só que o Windows Defender faz parte também, mas o nome correto seria o Windows Security. Na raspagem, assim, na raspagem da raspada. 9,5. 10, tá bom, 10, tá bom. Só que a prova é grande. Tá, beleza. Oi? Eu estava fazendo formatação para HD, e agora eu estou instalando um sistema novo.
Amanhã já estou até ciente. Olha, você acabou errando 7, tá? Você errou 7 das questões. Isso. Então, vamos lá. Acertou 16. Uhum. Vou pegar o conteúdo, né? Entender melhor. Entendi. Consigo te dar, então, 7,5, tá? A avaliação. A média da escola é 7. Aí mais o ponto de participação. Beleza, gente. Lembrando que a partir da próxima aula agora vai ser um modo. Então, tipo, professor, eu tenho PC em casa. Se quiser fazer em casa, tudo bem. Tá? Mas se não for o caso, tem que ir na escola
vamos usar o PC. Vai ser tudo prática agora. Se é necessário, eu uso o teclado aí. Tá certo? Se quiserem estar indo lá, podem ir, tá? Vou dar uma ordem prática. Guardar para a nova sete. Oi? Ah, pode sim, por favor. Olha, me empresta rapidinho o papel. Deixa eu tirar uma foto aqui.